Gente, bom dia. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Da última aula nós falamos sobre os polígonos, né? Falamos sobre a soma das medidas dos ângulos internos e externos dos polígonos regulares, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre especificamente os triângulos, tá certo? Nós vamos, na verdade, eu botei ampliando o estudo dos triângulos. Eu coloquei aqui duas características de um triângulo. Eu desenhei esse triângulo aqui, ó, o triângulo ABC, tá bom? Você sabe, obviamente, que o triângulo é um polígono de 3 lados. E eu coloquei duas características especiais que somente o triângulo tem, tá bom? Qual é a primeira característica, professor? Anotem isso daí. A primeira característica é que somente o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Nós explicamos da última aula o que é a diagonal. É um segmento de reta que sai de um vértice e vai para outro vértice não consecutivo. E se vocês observarem no triângulo, é o único polígono que não tem diagonal. Por exemplo, se eu sair desse vértice aqui, não tem como eu vir para cá porque eles e nem para o vértice C, porque são vértices consecutivos do vértice B. Da mesma feita, se você sair daqui, você vai para cá e você vai para cá, não tem como sair um segmento de reta, e sim uma curva, certo? Logo, o triângulo é o único polígono que não tem diagonal. Segunda característica também que diferencia o triângulo, é o único polígono rígido. O que é isso, professor? Por que o triângulo é o único polígono rígido? Se vocês observarem na página 26 do livro 2, vocês vão perceber outros polígonos, como o quadrilátero, como o pentágono, e você vai perceber que é possível a gente deformar esses polígonos. Como assim deformar, professor? É possível você mudar a forma, certo? É possível você alterar a forma desses polígonos. Já do triângulo, ele tem essa característica de rigidez. Você não consegue deformar os seus lados, o que não acontece com os demais polígonos, certo? Com os demais, você pode mudar, alterando até as medidas dos lados. É por isso que eles não são polígonos rígidos, diferentemente do triângulo. É por isso que nas casas, nas igrejas, quando você olha para o teto, as figuras geométricas que você consegue enxergar são triângulos. Por quê? Porque naquela movimentação ali do telhado, ele não consegue deformar, por mais que peso esteja o telhado de uma casa ou de uma igreja, observem que eles são figuras geométricas de triângulos, tá bom? Não se consegue deformar os seus lados, a sua forma, diferentemente de um quadrilátero. Basta vocês olharem na página 26, vocês vão perceber que um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados, se vocês pegarem quatro taxinhas e pegarem 4 palitos de picolé e colocar a taxinha em cada um dos vértices, você vai ver que você consegue apertar, movimentar e você consegue alterar esse quadrilátero. Da mesma feita, um pentágono também e outros polígonos. Diferentemente do triângulo, é o que vocês não conseguem fazer, tá bom? Então, guardem essas duas informações que elas são preciosas. Primeira, é o único polígono que não tem diagonal. Segunda, é o único polígono rígido, ou seja, eu não consigo mudar a forma desse triângulo aqui, ó. Ele fica assim, tá bom? Até a questão dos navios também, nas navegações, vocês observam que a figura geométrica ali do navio, da parte lá da arte, é um triângulo, tá bom? Outra coisa interessante também, vamos ver aqui os principais elementos de um triângulo. Nós colocamos na última aula, mas aqui nós queremos priorizar. Eu vou desenhar esse triângulo aqui, ó. Observem esse desenho desse triângulo bem aqui, ó. Eu tenho o triângulo ABC, certo? Eu tenho A, B, eu tenho o triângulo C. Observe que esse triângulo aqui, ó, ele tem alguns elementos. Quais são os principais elementos? Os primeiros são os vértices. A gente já explicou nas últimas aulas o que significa os vértices. Quem são esses vértices, professor? São os encontros das semirretas, tá? Dos segmentos de retas. Então, nós temos o vértice A,
o vértice B e o vértice C. O segundo elemento importante que vocês devem saber do triângulo são os lados. Quem são os lados? Os lados são, obviamente, o quê? Os segmentos de reta. Quem são esses segmentos de reta, professor? São 3 lados, eu tenho 3. Eu tenho AB, eu tenho aqui, ó, BC, tá? E eu tenho CA ou AC, que é a mesma coisa, tá bom? Eu tenho CA, beleza? Então, eu tenho esses segmentos de reta, CA, ou botei CD, CA, tá bom? Então, observe que eu tenho 3, tá? Eu tenho 3. Eu tenho A, B, C. Então, logo eu tenho aqui, para você notar esses lados. A última os ângulos internos, né? Ângulos internos. Que são os ângulos internos, professor? São esses ângulos aqui, ó, tá? Deixa eu pintar eles até aqui para vocês observarem, ó. São esses ângulos internos aqui do triângulo. E a gente representa com a letra maiúscula e um chapéuzinho. Eu já até expliquei isso para vocês. A gente não representa os ângulos internos de um triângulo sem esse chapéuzinho na letra. Então, por exemplo, você coloca o A e você coloca o chapéuzinho em cima do A, para indicar que é esse ângulo A, para diferenciar até mesmo do vértice, porque se tu não colocar o chapeuzinho, eu vou entender que é o vértice. Quando tu coloca o chapeuzinho, eu vou entender que é o ângulo, tá? O B e o C. Esses são os ângulos internos. E por último, os ângulos externos, né? Quem são os ângulos externos? Por exemplo, se vocês observar aqui, ó, eu prolongar esse segmento aqui de reta, eu vou ter esse outro ângulo aqui, ó, e eu vou denominar ele de Azinho, ó. Se você fizer também um prolongamento aqui, ó, você vai ver esse outro ângulo Bzinho aqui, ó, que é o ângulo externo. E se você fizer esse prolongamento bem aqui, ó, você vai ver também outro ângulo Czinho. E também são 3 ângulos externos. Quem são eles, professor? É o ângulo Azinho, é o ângulo Bzinho e o ângulo Czinho. Observem a diferença da nomenclatura para me diferenciar das letras maiúsculas e minúsculas. Quando eu me refiro a ângulos internos, eu uso geralmente as letras maiúsculas. Observem, A, B e C. E quando eu me refiro aos ângulos externos, que são os ângulos que estão do lado de fora, eu utilizo Azinho, Bzinho e Czinho. Então, observem que esses elementos são essenciais e são os elementares de um triângulo, que são os vértices, são os lados, são os ângulos internos, são os ângulos externos, tá bom? São esses elementos principais dos triângulos. Observem também a questão de ângulo oposto e o lado oposto. Observe que o lado oposto ao ângulo A é o lado BC. É esse lado aqui. Professor, o que significa ângulo oposto e lado oposto? Por exemplo, eu tenho esse ângulo A bem aqui, ó. Observem esse ângulo A. Eu tenho esse ângulo A bem aqui, eu vou até grifar ele mais forte. Então, observando o ângulo A, quem é o lado que está de frente para o ângulo A? Esse lado que está de frente é o que a gente chama lado oposto ao ângulo. Então, observe que é esse lado bem aqui, ó, é o lado BC. Ó, sai do vértice B e vem aqui para o vértice C. Esse lado aqui, ó, que está de frente, ó, eu vou até botar uma setinha aqui, ó, que está de frente para o vértice A é o que a gente chama de lado oposto. Então, lado oposto, a ideia é o seguinte, é o lado que fica de frente para o ângulo. Aí você que vai saber qual é o ângulo, o ângulo A, então quem é o lado oposto? É o lado BC. Se tu quer o ângulo B bem aqui, ó, quem é o lado oposto do ângulo B? Aí tu olha para cá agora, ó, que é esse lado bem aqui, ó, é o lado CA. E quem é o lado oposto do ângulo C, ó, é o lado AB. Entenderam? Então, se eu perguntar para você, gente, qual é o lado oposto a determinado ângulo, tu vê quem é o ângulo que eu estou falando. Se é o ângulo A, se é o ângulo B, se é o ângulo C. Cada um desses ângulos aqui, ó, tem um lado oposto. Entenderam? Tem um lado oposto, tá bom? Outra coisa interessante também para vocês notarem que um ângulo interno com um ângulo externo, sempre eles são ângulos suplementares, ou seja, ângulos de 180 graus. Então dá de entender também que o ângulo A mais o ângulo externo Azinho, ó,
A soma deles dois equivale a quanto? Ó? 180. Observe que isso aqui é um ângulo de meia volta. Todo ângulo de meia volta, ó, a soma dele é 180, ou o ângulo raso. Observe também que o ângulo B mais o ângulo Bzinho, ó, vale quanto? 180 graus. Ou seja, ó, é outra meia-lua bem aqui, ó. E a mesma feita com C aqui, ó. O ângulo C mais o ângulo Czinho equivale a 180 graus. Entenderam? Então, essas são características elementares de um triângulo. A outra também que é principal, gente, é a condição de existência, tá? É a condição de existência de um triângulo, que muitas pessoas pensam que não existe, mas existe. A condição de existência de um triângulo, tá bom? O que é isso, professor? Significa que você não pode formar um triângulo com qualquer medida, certo? Existe uma condição de existência de um triângulo. E se vocês observarem, a gente chama também de desigualdade triangular, tá na página 28. Por exemplo, se eu dar para vocês as medidas, eu vou desenhar um triângulo aqui, ó. Com 3 centímetros, com 4 centímetros e com 2 centímetros. Observem uma coisa, ó. Observe uma coisa. Essa condição de existência, o que ela diz, professor? Ela diz o seguinte, observe muito bem essa condição de existência. Que em todo triângulo, a medida de um lado, qualquer um dos três, a medida de um lado é sempre menor que a soma da medida dos outros dois lados. Como assim, professor? Para te saber se é possível tu desenhar um triângulo ou não com determinadas medidas, o que vai acontecer? Vamos supor que eu pegue esse lado bem aqui, ó. Esse lado bem aqui. Que medida é esse lado aqui, gente? 3. Então, a condição de existência diz o seguinte, se tu pegar essa medida aqui, 3, a soma desses outros dois lados aqui, ó, tá? A soma desses dois lados tem que ser maior do que esse lado aqui. Então, ele está dizendo o seguinte, que a condição de existência de um triângulo, se tu pegar um lado, é sempre menor que a soma desses dois lados. Ou seja, esse lado 3 aqui, ó, ele tem que dar menor do que a soma dos outros dois lados, que no caso é 4 mais 2, ó. Então, 3 tem que ser menor do que quanto? Do que 6 centímetros. Se for maior, não é possível desenhar um triângulo com esses dois lados. Por exemplo, eu posso desenhar um triângulo aqui, ó. Eu posso desenhar um triângulo de 7 centímetros, de 4 centímetros. Peraí, deixa eu botar aqui. Então, observe o seguinte. É possível pegar de 4 centímetros, de 7 centímetros e 2 centímetros. Eu posso desenhar, professor, um triângulo com essas medidas aqui, ó. O que acontece? Tu tem que pegar qualquer um dos lados. Se tu pegar qualquer um dos lados, tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Então, se eu pegar 7, tem que ser menor do que a soma dos outros dois, ó, de 4 mais 2. Mas se tu observar, ó, 4 mais 2 é 6. 7 não é menor do que 6, é maior. Então, já aqui, ó, não é possível tu desenhar um triângulo com essas medidas de 7 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. Por quê? Porque qualquer um lado que tu pegar tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Se eu pegar o 4, tem que ser menor do que 7 mais 2, ó. Aqui vai dar verdadeiro. Por quê? Porque 7 mais 2 vai dar 6 e 4 é menor do que 6, ó. 4 é menor do que 6. Se tu pegar o 2, ó, o 2 tem que ser menor do que 7 mais 4. E de fato é verdade, ó. 2 é menor do que 7 mais 4, que vai dar 11. Professor, aonde que deu falso? Aqui que deu falso, ó. Aqui deu verdadeiro e aqui deu verdadeiro. Mas aqui deu falso. Por quê? Porque 7 não é menor do que 6. Logo, o que eu posso concluir? Que eu não posso desenhar um triângulo com essas medidas aqui, ó, de 7 centímetros, de 4 centímetros e 2 centímetros. Se eu perguntar para vocês, eu vou dar 3 lados. Aí vocês vão ter que fazer essa verificação aqui, ó. Pegar um lado e ver se ele é menor do que a soma dos outros dois lados. Se for menor e confirmar as 3 verdadeiras, eu tenho como desenhar. Se não, eu não posso desenhar. Basta vocês pegarem uma régua. Peguem uma régua e desenhem 7 centímetros, 4 centímetros e 2 centímetros. Você vai ver que vai ficar faltando. Vai ficar mais ou menos assim, ó.
eu desenhar aqui, ó, vamos supor que eu pego uma régua, eu vou botar 7 centímetros. Depois eu vou botar 4 centímetros, ó. E por último eu vou botar 2 centímetros, ó. Não vai dar, entendeu? Percebam que vai ficar faltando. É por isso que a condição de existência de um triângulo é importante, tá bom? Então vocês têm que ver, sempre fazer essa verificação dessa soma. Se vocês fizerem como eu fiz aqui assim, ó, e os três têm que ser verdadeiros. Se der um falso, é porque eu não posso desenhar esse triângulo com essas medidas, tá bom? Inclusive, eu vou deixar aí até a atividade da página 29, tá? Então, tentem responder aí a página 29, todas as questões, tá bom? Um abraço. Depois nós vamos dar continuidade no estudo dos triângulos.